Fala galera, aí tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui, revendo conceitos com vocês. Nesse vídeo de hoje eu quero rever tudo aquilo que é de importante da nossa aula 5 de óptica geométrica, quando a gente viu e definiu tudo aquilo de lentes esféricas. Vamos lembrar, já de forma completa aí, que as lentes esféricas se dividem em dois tipos, certo? A lente do tipo convergente, deixa eu diminuir aqui o tamanho da caneta, certo? Que ficou um pouquinho grande demais. Ó, vamos lembrar, a gente tem as lentes do tipo convergente e as lentes do tipo divergente, beleza? A lente convergente geralmente é aquela lente que a gente chama de borda fina, e a lente divergente é aquela que geralmente a gente chama de borda grossa, não é isso? Vamos lembrar também que, quando eu falo essa palavra geralmente, é porque a gente tem a condição em que o índice de refração da lente tem que ser maior do que o índice de refração do meio onde a lente está sendo utilizado. Por exemplo, nós humanos utilizamos nossas lentes que estão presentes nos óculos, nas câmeras fotográficas, nos celulares. A gente usa ela inserida no ar, certo? Então, o índice de refração da lente, que é o vidro, é ali algo em torno de 1,4 a 1,5. E o índice de refração do ar é 1. Então, toda vez que o índice de refração da lente for maior do que o do meio onde a lente está sendo utilizada, a de borda fina é a lente convergente e a de borda grossa é a lente divergente, certo? Borda fina, convergente e borda grossa, divergente, certo? Essa condição aqui, ela acontece em 99,9999% dos casos que vão cair nos teus vestibulares em geral, certo? Então tem que lembrar que essa situação é a situação verídica. Se a gente tiver uma situação oposta, que é uma situação em que o N da lente ele é menor do que o N do meio, isso é muito difícil de acontecer, certo? Aí troca, convergente passa a ser as lentes de bordas grossas e divergente passa a ser as lentes de bordas finas, certo? Tem que lembrar disso. Então, no teu vestibular, obviamente, esse é o caso que vai cair de verdade. Só que lembrando, se a questão perguntar para tu, sempre borda fina, sempre é convergente? Não, falso. Tem que respeitar a condição lá de cima, que é do índice de refração, beleza? Lembra disso. Aí, a partir de agora, eu vou encarar todas as lentes de bordas finas como sendo convergente e de bordas grossas como sendo, divergente. Tranquilo? É basicamente isso que eu quero lembrar. Todas as lentes, sendo convergente ou divergente, elas possuem aqueles três pontos principais, né? Que é o centro óptico, certo? O centro óptico, que ele chama geralmente de O ou de C, tanto faz, certo? Vou chamar aqui de O, vou chamar aqui de O, certo? Tem também o foco da lente, certo? O foco da lente, certo? O ponto focal da lente, que fica dos dois lados, certo? E também tem um ponto, o famoso antiprincipal. É o ponto antiprincipal, que também pode ser chamado de centro de curvatura, certo? Mas a gente chama aí de ponto antiprincipal, tranquilo? Que é esse azinho daqui. E os pontos são simétricos, eles existem dos dois lados da lente, tranquilo? A lente, ela tem um comportamento muito parecido com os espelhos esféricos, aquilo que a gente estudou lá na nossa aula 3. Porém, entretanto, essas lentes esféricas, elas deixam a luz passar. Então, o fenômeno físico que rege o funcionamento das lentes é justamente a refração, certo? É a refração, tranquilo? Então, quando a luz passa por dentro da lente, ela sofre refração, ela sofre desvio. Quero falar uma coisa importantíssima para vocês, que são os raios notáveis, né? A lente convergente tem um raio notável aí que é muito importante, que é aquele raio notável que quando a luz ela vem paralela ao eixo principal, ó, o eixo principal é essa linha daqui, ó, essa linha daqui, certo? Essa linha daqui. Então, quando a luz ela vem paralela ao eixo principal, quando ela entra em contato com a lente convergente, o raio de luz ele vai ser convergido e vai passar pelo foco, certo? Todo raio de luz que vem bate na lente e converge para o foco. Todo raio de luz que vem bate na lente e ele vai convergir para o foco. Todo raio de luz que vem é paralelo ao eixo principal. Tranquilo? É isso que está acontecendo. A lente divergente é justamente o oposto. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele vai ser jogado para longe do foco. A projeção dele passa como se fosse... Nossa, meu desenho ficou tão bom, né? Tão bonito. Deixa eu só tentar desenhar mais bonitinho ainda. Ó, todo raio de luz, quando passa por uma lente divergente, ele é jogado para longe do foco. É como se a sua projeção passasse sobre o foco. Mas, na verdade, ele é jogado para longe do foco. Ele vai embora para longe do foco, certo? Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal bate na lente divergente e é jogado bem para longe do foco, certo? Então a gente fala que a lente convergente ela tem um poder de concentrar a luz em um único ponto e esse ponto é chamado de foco. E a lente divergente tem um poder de espalhar a luz para longe do foco, certo? Ela espalha para longe do foco, tranquilo? Existem outros raios notáveis também, eu quero revisar só mais um com vocês. Em aula a gente viu mais do que dois, a gente viu três, se eu não me engano, não foi isso? Mas ó, um outro raio notável importante
acabei batendo aqui, ó, o outro raio notável importante é o raio notável que ele passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Passa pelo centro óptico e não sofre desvio. E ele se comporta da mesma forma nas duas lentes, beleza? Esse é outro raio notável que é fundamental, certo? Ele passa pelo centro óptico e não sofre desvio, certo? Novamente, peço perdão aí pelo desenho que está um pouquinho feio, mas é porque, de fato, desenhar na tela de um tablet não é muito agradável. Você não tem muito aquela ideia de retas e tal, enfim. Beleza? Tranquilo? Mas aí eu só quero revisar com vocês o nome das lentes, certo? A lente, lembra que as lentes de bordas finas, elas sempre acabam com o nome convexa, certo? Mesmo, ó, eu quero reforçar, a lente convergente, ela é igual, idêntica ao espelho côncavo, certo? O comportamento óptico dela é exatamente igual ao espelho côncavo, certo? É exatamente igual ao espelho côncavo. E a lente divergente tem um comportamento óptico, desculpa, exatamente igual ao espelho convexo, certo? Mas aí tem essa pegadinha no nome das lentes. Todas as lentes de bordas finas que se comportam como lente convergente, né, na maioria dos casos, certo? Que é o caso que a gente vai estudar para o vestibular, o nome delas acaba sempre em convexa, certo? Enquanto que as lentes divergentes, que se comportam exatamente como um espelho convexo, certo? Essas lentes divergentes de bordas grossas, elas acabam com o nome em côncava. Então tem essa pequena dualidade que vocês têm que tomar muito cuidado com isso, beleza? E só ensinando vocês a lerem as lentes, o nomezinho da lente, ó, é só tu experimentar as duas faces da lente, a face esquerda e a face direita, e complementar o nome. Por exemplo, aqui, ó, ele experimenta uma face convexa, e aqui, se a luz vier do outro lado, ela experimenta também uma face convexa. Por isso que a lente é biconvexa. Essa outra lente aqui, ó, se a luz vier desse lado, ela experimenta uma face plana. E se ela vier desse lado, experimenta uma face convexa. Lembra que o convexo é para fora e o côncavo é para dentro. E o plano é uma retinha bem plana aí, certo? Então ela é plano convexa, ó, plano convexa, certo? A outra lente, ó, se ela vier desse lado, ela experimenta uma face interna. E se ela vier desse lado, ela experimenta uma face externa. Então a face interna é côncava e a face externa é convexa. As bordas grossas, ó, se vier para cá, experimenta uma face côncava. Aqui desse lado também experimenta face côncava, então é bicôncava. Essa aqui, ó, experimenta uma face plana, experimenta uma face côncava, plano côncava. Essa aqui, ó, experimenta uma face convexa, experimenta uma face côncava, então é convexo côncava. Tranquilo? Essa é a ideia que eu quero que vocês absorvam e tenham sempre. Tranquilo? Beleza? Show? Massa. Eu quero ir avançando só para a gente discutir agora as equações. Vamos lá, galera. Galera, dando sequência aqui à nossa aula, nesse interlúdio aí, em eu definir as lentes, definir ponto focal, definir tudo que é importante, após isso eu desenhei as imagens em aula, né? Eu desenhei e defini as imagens, tudo certinho, falei das equações também. As imagens, galera, lembra, são exatamente iguais ao espelho côncavo e espelho convexo. A lente convergente é a mesma coisa do espelho côncavo e a lente divergente é a mesma coisa do espelho convexo, certo? Eu não vou desenhar aqui para que essa revisãozinha da gente fique tão grande. As formações de imagem são exatamente as mesmas, certo? E se tu teve dúvida, cara, vem-se embora para uma monitoria, marca uma mentoria comigo, que eu desenho tudo para tu, então reassista a nossa aula para tu pegar isso bem direitinho, beleza? Lembrando, as imagens, desenhar as imagens é uma das coisas mais importantes que a gente fez na aula, porque quando tu domina o desenho das imagens, tudo fica bem mais rápido, tu responde as questões bem mais fáceis. Tranquilo? Então, só para a gente ir avançando na nossa aula, para a gente perder muito tempo com isso, que é muito repetitivo, teve dúvida, corre e conversa comigo, certo? Eu só quero falar bem rapidamente das relações matemáticas, certo? A gente aprendeu basicamente nessa aula de lentes, essas relações matemáticas novas, que são a equação do fabricante de lente e a vergência, o famoso grau, certo? E, novamente, outra coisa que é bem repetitivo, as equações que a gente usa para os espelhos côncavos e convexos também são utilizadas exatamente iguais para o espelho, para as lentes convergentes e divergentes, certo? Então, só reforçando, todas as relações que a gente viu lá no nosso estudo do espelho côncavo e espelho convexo são exatamente iguais às relações que a gente usou lá em côncavo e convexo, são as relações que a gente vai usar em lentes, beleza? Não esquece disso não, fera. É importante, certo? E bem como as relações são iguais, os sinais também são iguais. Vamos só lembrar, o foco ele é positivo quando a lente é do tipo convergente, certo? Convergente, tranquilo? E o foco vai ser negativo os sinais. Estou lembrando os sinais, beleza? E o foco é negativo quando a lente for do tipo divergente, tranquilo? Divergente, beleza? Outro sinal aí que é importante é o sinal do aumento linear. Vamos lembrar, o aumento linear ele vai ser positivo toda vez que a gente pegar uma imagem direita, certo? E a gente tem que lembrar que toda imagem direita
é do tipo virtual, tranquilo? Beleza. E quando o aumento linear deve ser usado negativo? É quando a imagem for do tipo, obviamente, invertida, certo? E toda imagem invertida é real. Ou seja, na questão, falou que a imagem é real, saiba que ela é invertida e o aumento você tem que usar ele negativo. Falou que a imagem é virtual, saiba que ela é direita e o aumento linear vai ser positivo, tranquilo? E por fim, outro sinal que é importante a gente lembrar é o sinal do DI, certo? O DI ele vai ser positivo toda vez que a imagem for do tipo real, tranquilo? E o DI é negativo toda vez que a imagem for do tipo virtual. Então você tem que entender os sinais para quando você for aplicar essas três equações daqui, você aplicar com os sinais corretos, tranquilo? Você tem que aplicar com os sinais corretos, não esqueça disso, tem que lembrar do sinal. Quando for fazer a questão, vá vendo se o sinal está certinho, vai usar o aumento, observa se é direita ou invertida, porque aí tu tem que usar o sinal certinho, tá? Vai calcular o DI, calculou o DI, o sinal final deu exatamente como você esperava, o DI deu positivo, a imagem é real, vá verificando se está tudo coerente. O sinal tem que estar sempre vivo na sua cabeça para que você faça de forma correta, tranquilo? E equações, especialmente para lentes, a gente aprendeu essas duas, né? Essa equação aqui dos fabricantes de lentes, que quem vai fazer um vestibular como um Enem, certo? Essa equação não é importante de jeito nenhum, certo? Porque essa equação aqui, ela é usada, né, para calcular o grau de uma lente, certo? E a gente usa ela quando a gente tiver o índice de refração da lente, o índice de refração do meio, certo? R1 é o raio de curvatura da face esquerda e R2 é o raio de curvatura da face à direita das lentes. Certo? Lembra que quando a gente vai desenhar as imagens, quando a gente vai fazer contas que não use essa fórmula daqui, que é em 100% dos casos, certo? A gente nem se preocupa se a lente é biconvexa, bicôncava, a gente só se preocupa se é convergente ou divergente. Só isso, certo? Agora, se ela é convergente, é biconvexa, plano convexa, a gente não se preocupa com isso. Aí, para aplicar essa lente, você tem que se preocupar com isso, certo? Por isso que é algo bem específico que o teu vestibular provavelmente não vai cobrar, certo? Mas se você for usá-la, só por favor, toma cuidado. Um sobre o foco é justamente o grau, certo? Isso aqui a gente chama geralmente de C, certo? Então, a gente pode dizer que C, que é o grau, é igual diretamente a o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde R1 é o raio de curvatura da face à esquerda, em metros, ele vai te dar, e R2 é o raio de curvatura da face à direita, em metros, ele vai te dar também, certo? Aí eu só quero que você tome cuidado com uma coisa, se a face for do tipo convexa, esse raio aqui ele tem que ser positivo, quando a face for do tipo convexa, certo? E quando a face for do tipo côncava, você tem que usar esse raio negativo, certo? E se a face for do tipo plana, esse raio vai ser, ou esse aqui, né? Vai depender de qual face é a plana, certo? Provavelmente vai ser R1, né? É a face plana, então ela vai ser infinito. E 1 sobre infinito vai dar sempre zero, tranquilo? Só isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Mas essa equação aqui, cara, sendo muito sincero com vocês, é raríssimo, raríssimo, raríssimo um vestibular, no geral, cobrar. É raríssimo. Eu vi poucos casos, se eu vi 2 questões com isso, foram muitas, 7% desses vestibulares mais tradicionais que a gente enfrenta aí nesses últimos anos, tranquilo? Mas é algo que é válido, pelo menos, tocar para a gente saber que existe. Por que isso aqui acaba não sendo tão importante? Porque o que é importante, de fato, é calcular o grau de forma mais tranquila, porque ele geralmente já vai te dar o foco da lente. Quando ele te dá o foco da lente, o grau, que é esse Czinho, é 1 sobre o foco da lente. E esse foco da lente, ele é dado em metros, beleza? E aí, quando tu calcular o grau da lente, a unidade do grau é a famosa dioptria, certo? Que é o DI, tranquilo? Então, é isso que eu quero frisar vocês. Essa que é importante, já caiu no Enem aí algumas vezes. Então, é importante a gente guardar isso, certo? O grau, que é chamado ou divergência ou de convergência, certo? A gente chama ele de vergência, certo? Ou convergência, certo? Ou então, vulgarmente, a gente chama de grau, certo? Grau da lente. Ele é 1 sobre o foco da lente, beleza? E aí, como o foco pode ser positivo ou negativo, o grau vai ser positivo ou negativo. O grau vai ser positivo, o grau vai ser positivo, obviamente, quando a lente for do tipo convergente, certo? E o grau vai ser negativo, quando, obviamente, a lente for do tipo divergente. Tranquilo, fera? Beleza? Lembrando, foco, use ele em metros e respeite o sinal do foco. Se o foco for de uma lente convergente, coloque ele positivo na fórmula. Se o foco for de uma lente divergente, coloque ele negativo na fórmula. Respeite o sinal, beleza? Vamos embora avançando um pouco mais, que a gente ainda tem umas coisinhas para falar. Vamos lá. Galera, dando sequência à nossa revisão, eu quero falar dos instrumentos ópticos de forma bem rápida, certo? Quero lembrar que a lupa, ela é um instrumento óptico que é uma lente convergente, com a utilização dela sendo o objeto qual você quer ver ele maior, ele tem que estar de um lado da lente oposto ao seu olho, né? O seu olho está aqui para vê-lo, certo?
o outro lado da lente é onde o objeto vai estar, e o objeto necessariamente tem que estar entre esses dois pontos de uma lente. Ele tem que estar entre o centro óptico e o foco da lente. Então, toda vez que o objeto for posicionado entre o centro óptico e o foco da lente, você que está do outro lado vai conseguir enxergar esse objeto muito maior. Você enxergar a imagem desse objeto. E a imagem gerada por uma lupa é sempre do tipo virtual, direita e maior, certo? Então lembra, a lente convergente é justamente a lente que compõe a lupa, é a lente de aumento. Vale a gente frisar isso aqui, que toda lente convergente, ela vai gerar vários tipos de imagens, né? Mas a principal, percebe a palavra, principal função dela é aumentar a imagem, ampliar a imagem, certo? A principal função da lente convergente. E a principal e única função da lente divergente é diminuir a imagem, aumentando o campo de visão. É aquela famosa lente olho de peixe, né? Que ela faz com que toda a luz ela seja dispersada para longe do foco, né? Seja jogada para longe do foco, gerando um campo visual muito maior. Tranquilo? Isso é a lupa. Outro instrumento óptico que eu vi, que aí quando eu falo dele, eu estou falando também automaticamente de microscópio, é a luneta, certo? Vamos lembrar que a luneta e o microscópio ela é composta de duas lentes, a lente objetiva e a lente ocular. A lente objetiva pega um objeto lá no infinito, certo? Lá no infinito, que ele fica muito pequeno a olho nu, ele pega, a objetiva pega esse objeto lá no infinito e projeta uma imagem real dele aqui menor. E bem pequenininha, mas ainda assim ela é uma imagem mais próxima da gente. E a lente ocular pega essa imagem projetada pela objetiva e faz dessa imagem objetiva aparecer, essa imagem provocada pela objetiva, né? Faz aparecer dela uma imagem virtual e muito maior, certo? Então vê como o funcionamento é simples. É basicamente o seguinte, eu sempre tenho um objeto bem pequenininho lá no infinito, aí a objetiva traz o objeto, projeta uma imagem dele para próximo de uma lente ocular, certo? A objetiva pega o objeto que está lá no infinito e faz aparecer uma imagem bem pequenininha dele aqui, só que real, perto da ocular, e a ocular pega essa imagem real e faz aparecer uma imagem maior e virtual. E você está aqui e essa imagem maior e virtual é que você enxerga, certo? Essa imagem aqui, ela é virtual e direita em relação a essa imagem real aqui, certo? Que foi provocada pela objetiva, tranquilo? E a gente pode dizer que essa imagem final, né, que ela é a imagem virtual, ela é virtual e invertida em relação ao objeto original que está lá no infinito, tranquilo? Então essa aí é justamente a ideia, essa é a ideia do funcionamento da luneta. O microscópio é exatamente a mesma coisa. O microscópio é exatamente a mesma coisa. Ele pega um objeto, só que no microscópio o objeto não está lá no infinito. O objeto está bem pertinho da objetiva, ó. O objeto vai estar aqui mais ou menos, certo? O objeto vai estar aqui, ó, mais ou menos, certo? Mas ele é muito pequeno. Aí a objetiva faz a mesma coisa. A objetiva pega esse objeto aqui, que é muito pequeno, e faz aparecer dele uma imagem real bem pertinho da ocular. Aí a ocular pega essa imagem real e faz aparecer uma imagem bem grande virtual. E você vê a imagem bem grande virtual. Você não vê o objeto original e você não vê essa imagem real que a objetiva fez. Você só consegue ver a virtual, porque ela está dentro da lente e você consegue vê-la. Tranquilo? Isso é o funcionamento tanto da luneta como também do microscópio. Em aula eu falei para vocês as relações matemáticas para a gente calcular o aumento linear da luneta e o aumento linear do microscópio. Teve dúvida? São fórmulas que tu praticamente não vai usar nunca, né? Mas eu falo só para a gente ter uma noção, certo? Teve dúvida, cara? Corre e conversa comigo, beleza? E para a gente finalizar também, eu só quero reforçar que a gente viu nessa mesma etapa da aula o funcionamento de uma câmera fotográfica, né? E eu só quero frisar aqui bem rapidinho, sim, a gente ainda vai ver a associação de lentes, né? Bem rapidinho. Ó, uma câmera fotográfica é uma lente convergente, certo? E outra coisa importante, na luneta e no microscópio, todas as duas lentes são lentes convergentes, bordas finas, tranquilo? Beleza. A câmera fotográfica, ela funciona da seguinte maneira, ó. Ela tem um objeto em frente a ela, certo? Um objeto em frente a ela. E ela funciona como se fosse uma câmera escura, só que com uma lente, certo? E aí esse objeto é gerado uma imagem real dele aqui no fundo da câmera fotográfica, onde geralmente fica o sensor eletrônico que vai receber essa incidência da luz, certo? E aí eu tenho que lembrar vocês que o DI é a distância da imagem até a lente e o DO é a distância do objeto até a lente. O DI a gente também chama de espessura da câmera fotográfica, certo? E toda câmera fotográfica, a imagem dentro da câmera fotográfica sempre vai ser do tipo real,
certo? Porque ela tem que ser projetada, ela vai ser invertida, porque se é real tem que ser invertida, e ela também vai ser o quê? Menor, porque ela é projetada num sensor bem pequenininho, certo? Então, falei de câmera fotográfica, todas essas 3 colocações são importantes, tranquilo? E para a gente finalizar essa história da câmera fotográfica, se ela é real, o DI ele é positivo. Se ela é invertida, o aumento linear dele vai ser, obviamente, negativo. Tranquilo? Beleza? Show? Mas é importante isso. E para finalizar, a gente falou aí de associação de lentes. A gente lembra que a gente pode combinar várias lentes, certo? E a combinação é sempre a seguinte. Na associação de lentes, para a gente achar a lente resultante, basta a gente somar o grau da lente, certo? Então, o grau resultante da lente é o grau da lente 1 mais o grau da lente 2. E aí, quanta gente tiver, tu vai somando a quantidade de graus aí para dar o grau resultante. Quando tu achar o grau resultante, para achar o foco resultante é simples, né? O grau resultante é 1 sobre o foco resultante. Tranquilo? Beleza, galera? Simples assim. Show? Vamos embora para a gente ir para a nossa última etapa da aula, galera. Vamos lá. Galera, por fim na nossa aula eu falei do olho humano, do seu funcionamento e as suas possíveis anomalias, não é isso? Vamos lembrar que todo o olho humano ele é presente nele a córnea e o cristalino, são 2 lentes de bordas finas, certo? E um olho normal, a luz que vem e passa pelo cristalino e pela córnea é sempre convergido para a retina, onde tem as células cones e bastonetes, que elas absorvem a luz, processam e jogam para o cérebro e identificar os objetos que a gente vê. Os cones, lembra que eles são responsáveis por ver as cores, certo? E os bastonetes, eles são responsáveis por ver a intensidade luminosa de cada cor, certo? Se o vermelho é forte ou fraco, se o azul é forte ou fraco. E os cones são responsáveis por ver se é azul, se é vermelho, se é amarelo, se é rosa e por aí vai. Tranquilo? Um olho normal, a imagem é projetada na retina, certo? A gente viu isso. Depois disso, a gente definiu as doenças, que são justamente as anomalias que surgem no olho, certo? A gente viu em aula 4 doenças, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e também a presbiopia, certo? Já quero afirmar a vocês que a presbiopia, ela é bem parecida justamente com a hipermetropia, não é isso? Vamos lembrar que a miopia é anomalia genética quando o olho ele é muito alongado, o cara tem dificuldade de enxergar de longe, porque a focalização acontece sempre antes da retina, certo? O ponto remoto dessa pessoa é muito próximo do olho, porque ele não consegue enxergar muito bem de longe. Lembrar que o ponto próximo e o ponto remoto de um olho normal, o ponto próximo é o ponto a partir de qual o humano consegue enxergar, certo? Consegue enxergar bem. Uma pessoa normal, ela consegue enxergar a partir de 25 centímetros, certo? E o ponto remoto é a maior distância possível que o humano normal, sem nenhum defeito no olho, conseguiria enxergar até esse ponto remoto, certo? Então, um cara que é míope, ele tem dificuldade de enxergar de longe, ou seja, o ponto remoto dele não é longe, o ponto remoto é perto, porque o ponto remoto é o último ponto que eu consigo enxergar bem. Então, o cara que é míope, ele não enxerga muito bem a partir do seu ponto remoto, certo? Então, o cara que é míope, ele não consegue enxergar bem, porque o olho dele é alongado e aí a luz ela é convergida para uma retina que deveria ser uma retina normal, ou seja, para antes. E aí a retina do olho mesmo alongado, ele está bem depois, certo? Então, míope, dificuldade de enxergar de longe porque o olho é longo. E aí eu tenho que colocar aqui uma lente divergente para curar isso, porque a lente divergente vai atrasar o foco, certo? Ela atrasa o foco e aí o foco ele vai acontecer na retina, tranquilo? A gente tem que lembrar disso. Então, miopia é dificuldade de enxergar de longe. O ponto remoto do cara que é míope é muito próximo do olho da gente, certo? Do cara que é míope mesmo. Vamos só lembrar. Deixa eu só desenhar. Isso aqui é um olho, certo? O ponto próximo é o primeiro ponto onde a gente consegue enxergar a partir de, certo? E o ponto remoto é o ponto mais longe que a gente consegue enxergar. Numa pessoa normal, o ponto próximo é algo em torno de 25 centímetros e o ponto remoto numa pessoa normal é infinito. Ele consegue chegar até o infinito. Mas o cara que é míope, o ponto remoto ele vem bem para perto, porque ele não consegue enxergar de longe. Então, toda essa região aqui ele não conseguiria enxergar, certo? Isso é a dificuldade do cara que é míope, certo? Para a gente curar a miopia, lembra, lente divergente, certo? Divergente e borda grossa. A hipermetropia é justamente o inverso. É o olho da pessoa que é encurtado, ele é achatado, certo? E aí a luz, ela focaliza onde deveria estar a retina normal, que é depois desse olho achatado. E aí, como o foco está acontecendo muito atrás de onde deveria acontecer, aí eu coloco aqui ó, uma lente do tipo convergente, porque essa lente convergente vai ajudar a convergir mais rápido e vai convergir aqui na retina onde deveria de fato a imagem estar, certo? O cara que é hipermétrope, ele tem um ponto próximo muito longo. O ponto próximo ele é mais longe, ó, o ponto próximo é a partir de onde você consegue enxergar. O cara que é hipermétrope, o ponto próximo ele vai para mais longe. Aí essa região que está próximo do olho dele ele não consegue enxergar, então ele tem dificuldade de enxergar de
perto, beleza? Essas duas doenças aqui, elas são bem uma oposta da outra, certo? Uma oposta da outra. A presbiopia é exatamente igual à hipermetropia, só que a causa é diferente. Na hipermetropia, a causa é o olho, certo? É o olho que fica achatado. Na presbiopia, são os músculos ciliares lá que ficam sem o poder de acomodar o cristalino, certo? E aí você tem o mesmo problema de enxergar de perto, a mesma coisa, só que aí você adquire a presbiopia provavelmente com o passar do tempo, certo? Com a idade, você adquire essa presbiopia, tranquilo? Não é feita a hipermetropia, que aí que é uma doença com uma característica genética muito forte, onde a gente vê a pessoa já desenvolvendo isso ao longo da vida, não por idade, mas de fato realmente porque ela tem essa carga genética dessa anomalia, beleza? A presbiopia se cura também do mesmo jeito que se cura a hipermetropia, beleza? Com lentes convergentes. Existe um problema que a pessoa pode ser míope e ter a presbiopia com o passar do tempo. E aí a gente cura isso com lente divergente e convergente, ou seja, a famosa bifocal, onde a gente tem uma lente, estou vendo de frente a lente. A parte de cima é uma lente justamente divergente, para que quando o cara olha enxergue de longe bem, e a parte de baixo aqui, essa parte aqui, ela seria uma lente convergente, para quando ele olhe para baixo, ele veja os objetos mais próximos dele, ele consiga enxergar bem. Tranquilo? Essa é a ideia aí. E o astigmatismo é uma doença que ela não tem muito caráter físico. Eu não vou me preocupar muito com ela na física, certo? Mas ela tem mais um caráter, de fato, um estudo mais biológico. A córnea e o cristalino, ele adquire uma certa turvalidade, certo? Fica turvo. E aí a luz, ela não converge muito bem para a retina, gerando vários pontos focais. E aí gera uma complexidade e um poder, um fator luminoso muito forte. E aí, para a gente curar esse astigmatismo, a pessoa deve usar aliado a lente divergente ou a lente convergente, uma lente cilíndrica. E aí onde entra aquela combinação das lentes, beleza? A gente não vai fazer nenhum processo matemático para calcular foco, nem nada de lente cilíndrica, mas só para a gente entender que o astigmatismo, ele se cura com a lente cilíndrica. Tranquilo, galera? Beleza? A gente finaliza por aqui a nossa revisão. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, converse comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!